No século II a.C., a Judéia vivia sob a pressão constante da ocupação romana, um período de grande mudança que mesclava fatores políticos, religiosos e culturais. A presença do Império Romano, com a sua força militar e sistema de tributação, impôs restrições severas à autonomia da região, especialmente no que dizia respeito às lideranças locais. O Templo de Jerusalém, que foi o centro da vida espiritual dos judeus, também se tornou o epicentro de conflitos e disputas de poder. Não era apenas um sagrado local, mas também uma instituição com enorme importância política e econômica. Milhares de peregrinos visitavam o templo regularmente, o que o tornava alvo de grande atenção tanto dos líderes religiosos quanto das autoridades romanas. Os líderes religiosos, especialmente aqueles que detinham a carga de sumo sacerdote, precisavam equilibrar suas responsabilidades espirituais com a necessidade de apaziguar os romanos para preservar a estabilidade política e social da região. Em meio a esse cenário, figuras como Anás e Caifás ascenderam ao poder, destacando-se não apenas como líderes religiosos, mas também como peças políticas essenciais para a manutenção da ordem e controle do templo. Anás, em particular, tornou-se uma figura influente ao ocupar o cargo de sumo sacerdote. A Bíblia menciona sua proeminência e influência, especialmente em momentos cruciais da vida de Jesus. Em Lucas 3:2, o texto sagrado nos informa que tanto Anás quanto Caifás exercem influência religiosa durante o ministério de João Batista, o que mostra a longevidade e o alcance de seu poder. Embora o título de sumo sacerdote muitas vezes mudasse, a autoridade de Anás apareceu forte, mesmo após ele ser oficialmente substituído por seu gênero, Caifás. Essa continuidade no poder religioso se deve em grande parte à dinastia que Anás implementou. Ele não só exerceu o cargo por vários períodos, mas também garantiu que seus filhos e gênero ocupassem posições de destaque. A influência de Anás sobre o Templo de Jerusalém foi tão grande que ele supervisionava os rituais e sacrifícios diários, garantindo que tudo fosse realizado de acordo com as leis religiosas judaicas. Em João 18:13, vemos a autoridade de Anás ainda em ação, quando Jesus é levado primeiro a ele após sua prisão, mesmo Caifás sendo o sumo sacerdote oficial naquele momento. Essa posição de Anás e sua família no poder sacerdotal refletia a complexidade das relações entre os judeus e os romanos. Anás, para garantir sua dinastia no templo, não estava apenas protegendo a pureza dos rituais, mas também construindo uma ponte política que assegurava a sobrevivência do povo judeu sob o domínio romano. Caifás, seu gênero, seria aquele que mais tarde desempenharia um papel decisivo no julgamento de Jesus. Além disso, a posição de Anás ia além da esfera religiosa. Como sumo sacerdote, ele exerceu também um grande controle sobre as finanças do Templo de Jerusalém, incluindo o sistema de troca de moedas, um serviço essencial para os peregrinos que vinham de longe e precisavam converter sua moeda para realizar as ofertas no templo. Essa prática, no entanto, tornou-se uma fonte de grande lucro para os líderes religiosos, o que gerou uma desconfiança e uma imagem de corrupção ao redor de Anás. A Bíblia relata que Jesus, ao ver o comércio no templo, reagiu de forma energética ao expulsar os cambistas e vendedores de animais, acusando-os de transformar a casa de Deus em um covil de ladrões. Mateus 21:12-13. Embora Anás não seja diretamente selecionado nesse episódio, o controle que ele exerce sobre essas atividades financeiras sugere que sua influência estava por trás dessas práticas, o que explica em parte sua oposição a Jesus. Caifás, ao casar-se com a filha de Anás, garantiu uma aliança estratégica com uma das famílias mais poderosas da Judéia.
A nomeação de Caifás como sumo sacerdote não foi apenas um passo religioso, mas também uma afirmação de poder dentro da elite sacerdotal. A dinastia que Anás havia garantido que tanto ele quanto seus descendentes controlassem o sumo sacerdócio por várias gerações. A sucessão de cargo entre Anás, seus 5 filhos e agora seu gênero Caifás reflete a estreita conexão entre o poder político e religioso na época. Essa dinastia estava profundamente entrelaçada com os assuntos religiosos e políticos da Judéia, mantendo uma linha de influência quase ininterrupta no templo. Caifás, além de sua posição herdada, era conhecido por sua astúcia e habilidade em manipular as complexas relações entre os judeus e os romanos. Seu entendimento das dinâmicas políticas da época o colocava em uma posição privilegiada, onde ele sabia equilibrar os critérios de Roma com a necessidade de manter a ordem religiosa no templo. Seu papel durante o julgamento de Jesus foi fundamental. No Evangelho de João, Caifás aparece como o líder que sugere abertamente que Jesus deve ser sacrificado para o bem do povo, dizendo: é melhor que um homem morra pelo povo do que a nação toda pereça. João 11:50. Sua visão pragmática o levou a ver Jesus como uma ameaça que precisava ser eliminada, temendo que sua crescente popularidade provocasse uma revolta e trouxesse a ira de Roma sobre o povo judeu. O panorama de fundo religioso dessas figuras também é relevante. Anás e Caifás pertenciam a uma corrente de pensamento que rejeitava a crença na ressurreição dos mortos e no juízo final, algo que os diferenciava de outras seitas judaicas da época. Embora o texto bíblico não esclareça totalmente a afiliação sectária de Anás e Caifás, suas convicções refletem um foco mais materialista e político em suas ações, o que se alinha com a mentalidade dos saduceus, um grupo que negava a ascensão e se preocupava mais com a manutenção de suas posses e status. Esse posicionamento doutrinário certamente influenciou as decisões que tomaram contra Jesus, cuja pregação sobre a ressurreição e o reino de Deus ameaçava diretamente suas opiniões e sua autoridade. À medida que Jesus continuava a realizar milagres e ganhar seguidores, Anás e Caifás viam sua influência se enfraquecer. As massas, impressionadas com seus ensinamentos e sinais, resolveram questionar a liderança estabelecida. As narrativas dos evangelhos deixam claro que o medo de perder o controle sobre o povo foi um dos principais fatores por trás da decisão de prender Jesus. Em Marcos 14, 1-2, vemos que os líderes religiosos, incluindo os Caifás, procuravam uma maneira discreta de prender Jesus, temendo a ocorrência da multidão durante a festa da Páscoa. Nesse cenário, Anás e Caifás se tornaram as principais figuras responsáveis pela trama que culminou na morte de Cristo. A pressão para manter a ordem e evitar uma revolta, combinada com a ameaça direta de que Jesus representava a estrutura de poder religioso e político, levou esses líderes a tomarem medidas drásticas. A opressão romana, somada às tensões internas da Judéia, criou um ambiente onde a liderança religiosa, desesperada pela preservação de sua autoridade, viu em Jesus não apenas um herege, mas um perigo real ao equilíbrio de poder na região. A ocupação romana, já tensa por si só, tornou qualquer movimento popular suscetível a revoltas, e a figura de Jesus, com suas mensagens de esperança e sinais milagrosos, parecia ter o potencial de mobilizar as massas contra as autoridades condicionais. Esse temor de uma revolta não era apenas uma preocupação religiosa. Envolveu também a ameaça de retaliação de Roma, que certamente não hesitaria em usar a força para esmagar qualquer movimento que parecesse desejado. Nesse contexto, Anás e Caifás conceberam um plano para neutralizar Jesus antes que sua influência se tornasse uma ameaça concreta.
Eles sabiam que uma prisão pública poderia incitar tumultos na época da Páscoa, em que Jerusalém estava cheia de peregrinos. De forma cautelosa, optaram por uma abordagem discreta, utilizando-se de um de seus próprios alunos para facilitar o plano. Judas Iscariotes, movido por decepção ou ganância, ofereceu-se para atrair Jesus em troca de 30 moedas de prata, conforme relatado em Mateus 26, 14 a 16. Esse ato de traição deu a Caifás e Anás a oportunidade perfeita para prender Jesus em segredo, sem causar alvoroço entre as massas. A prisão de Jesus ocorreu durante a noite, um momento cuidadosamente escolhido para evitar uma revolta imediata do povo. No jardim do Getsêmani, conforme registrado em Mateus 26, 47 a 50, Jesus foi abordado por um grupo armado enviado pelos principais sacerdotes e religiosos, e Judas, em um sinal previamente combinado, entregou-o com um beijo. O plano de Caifás e Anás funcionou como esperado. Prenderam Jesus em um local afastado e sem a proteção do povo que o segue, garantindo que a prisão ocorresse sem grande comoção. Depois de preso, Jesus foi levado primeiro a Anás, o que reflete a influência contínua de que este ex-sumo sacerdote ainda exercia nos bastidores suas funções. João 18, 12 a 13. Anás o interrogou sobre seus ensinamentos e seus discípulos, buscando encontrar uma justificativa para sua prisão. Em seguida, Jesus foi enviado a Caifás, o sumo sacerdote oficial na época, para enfrentar o Sinédrio, o conselho judaico de líderes religiosos. Caifás, que já havia declarado anteriormente que é melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça. João 11:50. Manipulou o processo para explicar as declarações de Jesus, apresentando-o como uma ameaça à ordem pública e, por extensão, à própria segurança da nação judaica sob o domínio romano. Durante o julgamento no Sinédrio, Caifás utilizou testemunhas falsas para acusar Jesus de blasfêmia, alegando que ele havia declarado ser capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Marcos 14, 57 a 59. Quando questionado diretamente por Caifás se era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu afirmativamente. E isso foi considerado uma confissão de blasfêmia, um crime punível com a morte segundo a lei judaica. Mateus 26, 63 a 66. No entanto, como a Judéia estava sob ocupação romana, o Sinédrio não tinha autoridade para executar a pena de morte. Portanto, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano, para que ele ratificasse a sentença. Diante de Pilatos, Caifás e outros líderes religiosos pressionaram para que Jesus fosse condenado à crucificação, alegando que ele se declarava rei dos judeus e, portanto, representava uma ameaça direta ao poder de Roma. Lucas 23, 1 a 2. A política astuta de Caifás ficou evidente quando ele, ao apresentar Jesus como um rebelde contra Roma, pôde utilizar o medo de Pilatos de uma insurreição para garantir a execução de Jesus. Pilatos, embora inicialmente relutante, cedeu à pressão das autoridades religiosas e da multidão, finalmente entregando Jesus para ser crucificado. A crucificação de Jesus foi realizada sob a acusação de ser o rei dos judeus. João 19:19. Uma acusação política destinada a justificar sua execução aos olhos de Roma. No entanto, para Caifás e Anás, o objetivo principal era preservar o status de sua linhagem, garantindo que sua posição de poder não fosse ameaçada pela crescente influência de Jesus. A crucificação de Jesus foi, portanto, uma decisão profundamente política. Anás e Caifás, ao manipularem o julgamento e utilizarem Pilatos como ferramenta, garantiram a execução de Jesus com o objetivo de proteger seus próprios interesses e manter a ordem que lhes assegurava poder e privilégios.
A morte de Jesus, sob a perspectiva dos sacerdotes, foi vista como uma solução necessária para evitar que sua influência levasse a uma revolta que pudesse atrair a ira de Roma sobre a nação judaica. No entanto, a crucificação de Jesus se tornou um marco que não apenas representou o ápice das tensões entre as autoridades religiosas judaicas e romanas, mas também evidenciou o debate entre o Antigo e o Novo. Caifás e Anás, figuras centrais desse processo, desempenharam papéis determinantes, não apenas na execução de Jesus, mas também nas repercussões de sua morte e ressurreição. Após a crucificação, o impacto da ressurreição de Jesus, relatado nos Evangelhos, colocou Caifás em uma posição delicada. A ressurreição foi um evento que abalou as estruturas da liderança religiosa da época. Para Caifás, admitir que Jesus havia ressuscitado significava que ele era de fato o Messias, validando suas palavras e ações, o que colocaria em xeque toda a autoridade que Caifás e seus parentes possuíam. No Evangelho de Mateus, vemos que, quando os soldados que guardavam o túmulo vieram relatar o que havia testemunhado, que Jesus havia ressuscitado dos mortos, Caifás e os outros líderes subornaram os soldados para que espalhassem a mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Mateus 28, 12 a 15. Esse episódio revela a recusa enfática de Caifás em aceitar ou considerar o evento da ressurreição, uma negação que não era apenas teológica, mas também política. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre, mas também uma validação de suas mensagens. Já para Caifás, isso era inaceitável, pois tal confirmação colocaria em dúvida o julgamento de que ele havia liderado contra Jesus e enfraqueceria sua própria autoridade como sumo sacerdote. Mais do que uma simples discordância teológica, a resistência de Caifás era uma tentativa desesperada de manter o controle sobre o povo judeu e garantir que o poder permanecesse nas mãos da elite sacerdotal. Caifás, mesmo após a crucificação, manteve-se ativo em sua oposição ao movimento nascente do cristianismo. Com o crescimento das comunidades de seguidores de Jesus, ele se viu diante de um novo desafio. O livro de Atos nos mostra que Caifás desempenhou um papel importante nas perseguições contra os cristãos. Estevão, um dos primeiros mártires da igreja, foi preso e levado ao sinédrio sob acusações de blasfêmia. Durante seu julgamento, Estevão fez um discurso poderoso defendendo sua fé em Jesus, o que irritou profundamente os líderes religiosos. Caifás, como sacerdote, teria estado presente, possivelmente apoiando a decisão de apedrejar Estevão até a morte. Atos 7, 54 a 60. Esse episódio mostra o quanto Caifás estava disposto a usar sua autoridade para suprimir qualquer ameaça de que o cristianismo pudesse representar a coesão da liderança judaica. As perseguições, entretanto, não foram limitadas a apenas algumas figuras proeminentes como Estevão. Caifás também teria autorizado a prisão de vários outros seguidores de Jesus, conforme descrito em Atos 4. Quando Pedro e João, após curarem um homem coxo, foram levados ao sinédrio para serem interrogados. Caifás, novamente presente, se viu diante da crescente ousadia dos apóstolos, que continuavam a pregar a ressurreição de Jesus. Apesar das tentativas de intimidação, Pedro declarou com firmeza: "Antes importa obedecer a Deus do que aos homens." Atos 5, 29. Esse confronto direto simboliza a crescente resistência dos primeiros cristãos à autoridade de Caifás e sua recusa em se submeter à pressão do sinédrio. Anás, por sua vez, também continuou a exercer sua influência, mesmo após a crucificação de Jesus. Como patriarca de uma dinastia sacerdotal, sua autoridade perdurou.
Mesmo quando já não ocupava formalmente o cargo de sumo sacerdote, ele continuou sendo uma figura proeminente no Templo de Jerusalém, e sua fama de corrupção, junto com suas práticas religiosas excessivas, o tornaram uma figura controversa. A continuação de sua autoridade após a morte de Jesus reflete a resiliência da estrutura de poder que ele havia criado em torno de sua família. Apesar dessa resiliência, o destino de Anás mudou significativamente com o passar dos anos. Registros históricos indicam que, por volta do ano 70 d.C., aconteceu a Revolta Judaica, também conhecida como a Grande Revolta. Embora os romanos tivessem permitido uma certa liberdade religiosa aos judeus, as políticas econômicas e a interferência dos governadores romanos nos assuntos locais alimentavam o ressentimento. O aumento dos impostos romanos e a corrupção dos procuradores, como o infame Gessius Florus, exacerbavam a insatisfação popular. Os judeus, que valorizavam sua autonomia religiosa e cultural, não suportavam mais as intervenções romanas e as viam como uma afronta às suas tradições e fé. Quando Florus saqueou o tesouro do templo em 66 d.C., isso foi visto como um sacrilégio e o estopim para o conflito. A revolta estourou em Jerusalém, onde os judeus conseguiram inicialmente expulsar a guarnição romana e estabelecer um governo provisório. A resposta romana foi implacável. O general Vespasiano foi enviado com seu filho Tito para sufocar a rebelião. Os romanos usaram sua força militar superior para atacar as principais cidades da Judéia e, em 70 d.C., cercaram Jerusalém. A cidade sofreu um longo e brutal cerco, com fome, doenças e lutas internas entre diferentes facções judaicas. Quando os romanos finalmente romperam as defesas da cidade, saquearam e destruíram o templo. A destruição foi total e as consequências foram devastadoras para o povo judeu, tanto espiritualmente quanto politicamente. Muitos judeus foram mortos e milhares foram vendidos como escravos ou espalhados pelo Império Romano, iniciando uma diáspora que duraria séculos. O sumo sacerdote Anás também foi morto em meio ao caos da revolta judaica. Flávio Joséfo, um historiador judeu da época, relata que os romanos, em sua campanha para suprimir a revolta, mataram muitas figuras proeminentes, incluindo Anás, como parte de sua estratégia de desmantelar a liderança judaica. Esse fim violento marcou o término da vida de Anás, mas sua influência e a dinastia que ele havia estabelecido não foram esquecidas. Sua participação nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e sua oposição contínua ao movimento cristão garantiram que ele fosse uma das figuras mais lembradas da história religiosa da Judéia. O destino de Caifás, por sua vez, carrega um mistério intrigante. Décadas após os eventos da crucificação, uma descoberta arqueológica trouxe à tona o túmulo de uma família no sul de Jerusalém. Esse túmulo continha ossuários ornamentados, e um deles apresentava uma inscrição que dizia José, filho de Caifás. A descoberta causou grande comoção, pois parecia tratar-se do túmulo do sumo sacerdote Caifás. Flávio Joséfo, o famoso historiador judeu da época, apresentou Caifás em seus escritos, descrevendo-o como o sumo sacerdote que contribuiu para o julgamento de Jesus, e a inscrição parecia corroborar essas informações. A identificação do nome José, filho de Caifás, é considerada por muitos como uma evidência forte de que este é, de fato, o local de descanso final do sacerdote de Sumô. No entanto, outros acadêmicos questionam a veracidade da descoberta, levantando a possibilidade de que a inscrição tenha sido falsificada ou que o túmulo tenha pertencido a outra família com o mesmo nome. O debate sobre a integridade do túmulo de Caifás continua a dividir a comunidade acadêmica.
A discussão gira em torno da confiabilidade das inscrições, da datação dos ossuários e da relação entre os achados arqueológicos e os relatos históricos. Mesmo que a passagem do túmulo ainda seja tema de discussão, ele nos oferece um vislumbre fascinante sobre os líderes religiosos da época de Jesus e o impacto duradouro que eles viveram na história. Por outro lado, as consequências para Pôncio Pilatos, o governador romano que permitiu a crucificação de Jesus, foram trágicas e marcaram sua queda como autoridade na Judéia. Embora tenha cedido à pressão popular para manter a estabilidade política, sua decisão teve implicações profundamente negativas para sua carreira e, segundo alguns relatos, também para sua vida pessoal. Depois da crucificação de Jesus, Pilatos enfrentou crescentes dificuldades para manter a ordem na região, marcada por tensões religiosas e políticas constantes. Ele já era conhecido por sua brutalidade e por uma série de ações repressivas contra os judeus, incluindo o uso excessivo da força contra aqueles que se opunham às políticas romanas. Em um episódio notável, Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com seus sacrifícios, o que gerou grande indignação. Lucas 13:1. Esse tipo de ação violenta e insensível apenas aumentou o descontentamento popular com seu governo. A pressão crescente e sua incapacidade de lidar adequadamente com as revoltas na região culminaram em sua remoção do cargo em 36 d.C. Ele foi chamado a Roma para responder a acusações feitas pelos samaritanos após um incidente em que suas tropas reprimiram brutalmente uma reunião religiosa que eles consideravam uma ameaça. O imperador Tibério morreu antes que Pilatos pudesse se defender, o que colocou sua posição ainda mais vulnerável. A Bíblia não menciona o destino final de Pilatos, mas existem várias tradições e relatos apócrifos sobre seu fim. No livro apócrifo Mors Pilati, de Tischendorf, é dito que Pilatos cometeu suicídio ao ser chamado de volta a Roma para enfrentar as consequências de suas ações. Segundo essa tradição, ele preferiu tirar a própria vida para evitar punições maiores. Outra tradição, encontrada no livro apócrifo Tradição de Pilatos, menciona que Pilatos foi executado durante o reinado de Nero, anos após sua queda em desgraça. Em 1961, uma descoberta arqueológica surpreendente trouxe nova luz sobre a figura de Pôncio Pilatos. Durante escavações em Cesareia Marítima, uma equipe de pesquisadores liderada pelo Dr. Antônio Frova encontrou um fragmento de pedra calcária, uma placa medindo 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. Essa placa continha uma inscrição em latim que dizia: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. A inscrição confirma a presença histórica de Pilatos e seu papel como governador da Judéia sob o imperador Tibério, oferecendo um raro testemunho arqueológico que complementa os relatos bíblicos. No Evangelho de Lucas, Pilatos é identificado como o governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César, e essa inscrição confirma a correspondência entre a narrativa bíblica e os registros históricos. Esse achado não só reforça a existência de Pilatos como figura histórica, mas também sublinha seu envolvimento ativo nas atividades políticas e religiosas da época. Essa descoberta arqueológica nos remete a uma reflexão mais profunda sobre a figura de Pilatos, cujas ações, durante o julgamento de Jesus, são objeto de grande debate moral e espiritual. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma reflexão sobre luz e escuridão que oferece uma poderosa metáfora para o discernimento e a tomada de decisões. Em Mateus 6:22-23, Jesus afirma: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas, se os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo será cheio de trevas. Aqui, a metáfora dos olhos como lâmpada do corpo aponta para a importância da percepção clara e do discernimento moral. A luz, nessa metáfora, simboliza a verdade, a sabedoria e a clareza, enquanto a escuridão representa a ignorância, a confusão e o erro. Quando Jesus fala sobre olhos bons e maus, ele nos chama a uma reflexão sobre como nossas escolhas e nossa visão de mundo moldam o caminho que percorremos. Se nossos olhos são bons, ou seja, se temos discernimento moral e buscamos a verdade, nossas ações serão iluminadas pela sabedoria. No entanto, se nossos olhos forem maus, se nossas decisões forem guiadas pela cegueira moral, estaremos imersos em escuridão. Quando consideramos a trajetória de Pôncio Pilatos, percebemos como suas escolhas foram moldadas pela escuridão da pressão política e pela indecisão moral. Embora Pilatos tenha sido advertido, tanto pela consciência quanto pela própria esposa, que teve um sonho perturbador sobre Jesus, Mateus 27:19, ele cedeu à pressão popular e ordenou a crucificação de Jesus, lavando as mãos como um gesto de falsa inocência. Sua escolha de ignorar a verdade e buscar a estabilidade política a qualquer custo o levou a um destino sombrio. Como governante, ele permitiu que a escuridão de seu discernimento o guiasse, e isso resultou em sua queda do poder e em um destino incerto e trágico. A trajetória de Anás, Caifás e Pôncio Pilatos nos leva a profundas reflexões sobre a condição humana, o poder, a responsabilidade e o plano soberano de Deus. Esses três personagens, tão centrais no drama da crucificação de Jesus, demonstram como decisões pessoais, muitas vezes motivadas por ambição, medo ou indiferença, podem se alinhar com um plano maior, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente conduzido pelas mãos divinas. Embora Anás, Caifás e Pilatos tenham seguido caminhos que, em muitos aspectos, foram marcados por erros morais e escolhas equivocadas, suas histórias revelam como até mesmo essas falhas podem fazer parte dos propósitos redentores de Deus, nos lembrando que nada escapa ao controle soberano do Criador. No caso de Anás, vemos um homem que, por trás da fachada de poder religioso, buscava preservar sua influência e seu domínio sobre o Templo de Jerusalém. Ele simboliza a luta de muitos que, em busca de manter o status e a riqueza, perdem a verdadeira essência daquilo que deveriam defender: a justiça, a retidão e a fé em Deus. No entanto, sua busca incessante por manter o controle revela uma cegueira espiritual que é comum também em nosso cotidiano. Quantas vezes, na tentativa de preservar aquilo que achamos ser o mais importante, nosso trabalho, nossa posição social, nosso status, deixamos de lado o que realmente importa? Anás se apegou ao poder terreno, mas esqueceu que o verdadeiro poder está nas mãos de Deus. Ele participou diretamente do julgamento de Jesus, sem perceber que estava diante do Messias. Em nossa vida, quantas vezes, na ânsia de manter nossas pequenas seguranças, não percebemos o movimento maior de Deus ao nosso redor? Caifás, por sua vez, simboliza o pragmatismo político. Sua decisão de sacrificar Jesus para o bem do povo nos mostra como a racionalidade humana, desprovida de discernimento espiritual, pode levar a escolhas devastadoras. Ele viu em Jesus uma ameaça à sua posição e à estabilidade com os romanos, mas não enxergou a verdade diante de si. Em nosso dia a dia, somos frequentemente tentados a tomar decisões rápidas, que parecem ser as mais lógicas ou práticas, sem considerar as implicações morais ou espirituais. É fácil, como Caifás, priorizar a conveniência em detrimento da verdade. Contudo, a história de Caifás nos ensina que, por mais que nossas decisões possam parecer acertadas no curto prazo, Deus tem um plano maior.
E o que julgamos ser uma solução pode, na verdade, estar alinhado com um propósito que não compreendemos no momento. Caifás, ao condenar Jesus, contribuiu, sem saber, para o cumprimento da maior obra de redenção da história humana. Já Pôncio Pilatos representa a indecisão e a fraqueza moral. Ele reconhecia a inocência de Jesus, mas, pressionado pela multidão e temendo perder sua posição, escolheu lavar as mãos e deixar que o destino de Jesus fosse selado pela vontade popular. Quantas vezes em nossa própria vida nos encontramos em situações semelhantes? Sabemos o que é certo, sentimos o peso da verdade em nosso coração, mas cedemos à pressão das circunstâncias, das opiniões alheias ou dos medos internos. Pilatos lavou as mãos como um gesto de autojustificação, mas como a história mostra, sua tentativa de isenção não o absolveu da responsabilidade. Em nosso cotidiano, muitas vezes tentamos nos esquivar de decisões difíceis, evitando confrontos morais ou sociais, na esperança de que o problema se resolva por si só. Mas a lição de Pilatos é clara. A omissão, em face do que é certo, também tem suas consequências. Deus nos chama a ter coragem para fazer o que é correto, mesmo quando isso nos coloca em uma posição desconfortável ou impopular. Olhando para a morte desses 3 homens, percebemos que, apesar de suas falhas, suas vidas e suas escolhas faziam parte de um plano maior. A crucificação de Jesus, que eles ajudaram a orquestrar, não foi um evento fora de controle, mas o ponto culminante do plano divino de redenção. Isso nos lembra que, independentemente de nossas decisões, certas ou erradas, Deus tem o poder de direcionar tudo para o cumprimento de seus propósitos. Isso não nos isenta da responsabilidade moral de nossas escolhas, mas nos dá a confiança de que, mesmo em nossos erros, Deus pode trabalhar para trazer à luz o bem maior. Ele, em sua sabedoria infinita, pode transformar até mesmo nossos momentos de maior escuridão em oportunidades de graça e renovação. A história de Anás, Caifás e Pilatos é um lembrete de que, independentemente de como nossas vidas se desenrolem, estamos sempre envolvidos em algo maior, algo que faz parte dos propósitos divinos e que Deus, em sua soberania, jamais perde o controle sobre seu plano perfeito. Se essa história inspirou você, te desafiou a refletir sobre a sua própria vida e a maneira como você tem respondido ao chamado de Deus, então não deixe isso passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias poderosas da Bíblia. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Obrigado por assistir. Abraços e fiquem com Deus.